E aí, pessoal, tudo tranquilo? Semana passada eu entreguei para vocês um quiz ali no Telegram a respeito de um cenário que eu tinha feito uma análise há um tempo atrás. Ele tratava a respeito de dois endpoints SIP, estabelecendo uma ligação um com o outro, intermediados por um SIP server num cenário que eu tenho desenhado aqui no meu computador. Vamos dar uma olhadinha como é que essa chamada ela ocorreu para entender do ponto de vista de sinalização o que aconteceu nessa chamada. Eu entreguei para vocês o call flow da sinalização dessa chamada. Eu tenho esboçado aqui também o cenário onde eu apresento os principais devices envolvidos. Então eu tenho aqui o endereço IP o 92.168.100.56, correspondente ao ramal 2000. Ele é quem está originando a chamada. Eu tenho aqui o meu SIP server, que está localizado no IP 92.168.100.100, e eu tenho aqui o ramal de destino, que é o 2001, localizado no IP 92.168.100.7. O que esse call flow aqui representa para a gente é simplesmente o ramal 2000 querendo conversar com o 2001, sendo intermediado pelo meu SIP server. Ou seja, o usuário 2000 ele gera um invite para o meu SIP server, localizado no IP 192.168.100.100. Você pode ver aqui que na oferta do codec, claramente ele está enviando apenas PCMA, ou seja, G711A. Já o meu SIP server, por sua vez, o que ele repassa no invite para o ramal de destino? Você pode ver que ele oferta PCMA, PCMU e GSM. O ramal de destino é o meu 2001 localizado no IP7. Ou seja, através dessa imagem aqui eu consigo ver que ele ofertou PCMA, porém meu SIP server repassou PCMA, PCMU e GSM. Olha só que interessante o negócio fica agora. No atendimento da ligação, ou seja, enquanto esse usuário aqui ele estava tocando, 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 no momento em que ele atendeu o telefone, ele mandou um 200 OK para o meu SIP server, informando qual que é o codec que ele quer atender essa ligação. Ou seja, ele tinha uma oferta de codecs e ele simplesmente entregou a resposta, que vai ser PCMU. Perceba que esse codec aqui difere do meu codec ofertado, que é PCMA. Uma vez que eu devolvi PC1000 para o meu SIP server, olha só que o meu SIP server repassa para o ramal que originou a ligação. O 200 OK que ele repassou para o originador contém simplesmente PCMA. Ou seja, eu tenho uma oferta em PCMA, eu tenho uma resposta em PCMA. Você vê que esse lado aqui da chamada, ele vai conversar em PCMA. Já o lado direito da chamada, intermediado pelo meu SIP server, ele teve uma oferta de 3 codecs, porém a resposta do usuário que atendeu a ligação foi PCMU. Então esse lado aqui da chamada vai ser PCMU versus PCMA. Então aqui eu tenho uma situação de transcoding ocorrendo, sendo intermediada pelo meu SIP server. Até aí, tudo tranquilo. Para ver esse transcoding efetivamente ocorrendo, você pode ver aqui pelo próprio Callflow, dá para identificar isso facilmente. Você tem aqui o ramal originador, que é o 2001, mandando o PCMA para o meu SIP server. Já o SIP server, o que ele entrega para o ramal de destino? Ele entrega PCMU. O ramal de destino, o que ele entrega para o meu SIP server? PCMU. E o SIP server, o que devolve para o meu ramal originador? Está entregando PCMA. Então, do ponto de vista de sinalização, tráfego RTP, perfeito. Tudo funcionando bem. Só que aí, o que acontece? Esse usuário aqui, que originou a ligação, ele reclama que a qualidade da chamada está péssima. Está muito ruim a qualidade da ligação. O que dá para fazer para melhorar? O que esse usuário aqui escuta é justamente o que o usuário 7 está falando, chega no meu SIP server e o SIP server devolve. Então você pode ver que eu tenho dois tráfegos RTP para eu poder fazer análise, onde eu devo fazer análise. Bem, pessoal, só explicando para vocês então a metodologia que eu utilizei para fazer análise desse caso. A minha principal suspeita era o SIP server de início, porque, como estava ocorrendo o transcoding, eu imaginei que o SIP server não estava dando conta de processar toda a quantidade de chamadas passando por ele, e em algum momento o processador dele ia acabar não dando conta de processar todos os pacotes que chegavam nele e saíam nele no tempo adequado. Então, essa era a minha principal suspeita. Porém, quando eu tirei o trace do ponto de vista do SIP server, utilizando o Wireshark, aí eu me deparei com uma situação que me chamou bastante a atenção. Apenas lembrando, o tráfego que a gente tem que analisar é esse aqui, tá? Ou seja, que sai do aparelho telefônico, vai para o SIP server e que sai do SIP server e chega no aparelho telefônico de destino, que aqui é que estão reclamando da qualidade das ligações. Tá? Então, o ponto que a gente tem que analisar inicialmente é esse aqui, tá? Ou seja, é a saída do aparelho telefônico. O que foi que eu fiz?
Liguei um switch com port mirror aqui, coloquei no meu computador. Aqui eu subi o Wireshark e eu fiz uma chamada do aparelho telefônico para esse aparelho telefônico aqui. Do ponto de vista de saída de tráfego RTP aqui, eu tinha uma regularidade de 20 milissegundos perfeita entre o intervalo de um pacote RTP e outro. Ou seja, ele estava saindo corretamente a cada 20 milissegundos um pacotinho RTP no sentido aparelho telefônico para o SIP server. Ou seja, esse sentido aqui estava ok do ponto de vista de origem. Agora, bastava eu fazer análise do ponto de vista de destino. O que eu fiz aí? Mais uma vez, liguei o meu switch com port mirror aqui, no meu SIP server, liguei o meu notebook, com o Wireshark rodando aqui, eu fiz a mesma ligação. E eu pude ver que os pacotes no sentido aparelho telefônico para o SIP server, aqui estavam saindo corretamente a cada 20 milissegundos. Eu vi isso com o Wireshark, ou seja, não era problema do aparelho telefônico. Porém, aqui é que está o negócio. Quando eu fiz essa coleta do ponto de vista do SIP Server e eu vi que aqui os pacotes eles não chegavam mais com aquela regularidade perfeita de 20 milissegundos entre um pacote e outro, ou seja, isso variava 60 milissegundos, 15 milissegundos, 50 milissegundos, 70 milissegundos, ou seja, eu não tinha aquela regularidade perfeita de 20 milissegundos que eu tinha na saída do aparelho telefônico, isso não estava mais acontecendo no momento em que chegava aqui no SIP Server. E agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. O que tem no meio entre o aparelho telefônico e o SIP Server? Aí que me fez suspeitar do switch. Tá? Então a gente até trocou a porta do switch, do aparelho telefônico, do SIP Server. A gente também fez a atualização do switch, tentamos bater na parte de software dele primeiro, antes de condenar o hardware, mas não tinha muito o que fazer do ponto de vista de software ali no switch, porque ele é basicamente um equipamento plug and play, quando você não tem toda aquela tralharada de VLAN configurada. Conversando com os demais usuários da rede, vários reclamavam, comentavam que tinham problemas também de áudio, mas não era aquela coisa que eles relatavam sempre. Então a impressão que dava para a gente era que apenas um aparelho telefônico estava reclamando desse tipo de problema. Sendo assim, a gente viu que o problema não era específico, ele era generalizado na empresa. Quando a gente trocou o switch, resolveu. Definitivamente, eu fiz a mesma análise comparando antes e depois. O que saía do aparelho telefônico, a regularidade de 20 milissegundos, era a mesma regularidade que chegava lá no meu SIP server em 20 milissegundos. Então, uma vez que a gente trocou o switch, resolveu o problema. Agora, apresentando esses gráficos aqui, que o sentido forward, que corresponde ao tráfego do endereço IP1 92.168.100.7, que é o meu endpoint que está gerando o tráfego, chegando no meu SIP server, 92.168.100.100. Então, isso aqui eu coletei lá no SIP server. Ora eu tenho o pacote chegando com 60 milissegundos, ora chega com 40, ora chega com 20, ora chega com 50, ora chega com 70, ora passa de 70. Então, essa variação é o que está tornando a qualidade da ligação péssima. Então, isso é o que esse gráfico aqui ele apresenta para a gente. Então, você pode ver que em termos de pacotes perdidos, eu não tenho nenhum. Por quê? Eu tenho 388 pacotes lançados e chegaram 388 pacotes. Eu não tive perda de pacote nesse cenário. Eu tive variação do intervalo entre o tempo de pacote ocorrendo e o nome disso daí é jitter. O jitter estava muito alto devido a um problema de hardware no meu switch. Agora, pessoal, como é que eu deveria argumentar com o cliente se eu não tivesse os números indicando que aquele switch está apresentando algum tipo de problema? Eu entreguei o aparelho telefônico para o cliente, central telefônica, tudo funcionando muito bem, porém o switch do cliente é que estava apresentando o defeito. E como é que eu deveria apresentar para o cliente uma alternativa para resolver o problema dele, sendo que eu simplesmente vou dar um palpite? Ah, eu acho que é o switch, tá? E se não for o switch, o que eu faço com o dinheiro que eu gastei? Então eu precisava me basear numa ferramenta, eu precisava me basear em números que o Wireshark ele apresentou para mim no momento em que eu fiz essa análise. É claro que eu não fiz uma explicação com uma abordagem tão técnica quanto essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Porém, o Wireshark ele serviu para mim, nesse caso, como uma ferramenta para que eu pudesse extrair números a respeito da rede do cliente e mostrar para o cliente de uma forma simples que, olha, o teu switch está apresentando um péssimo desempenho e isso está impactando na qualidade das chamadas VoIP na tua rede. Esse é o teu problema. Então, o segredo nesse caso foi saber qual ferramenta utilizar do Wireshark para que eu pudesse apresentar os dados de uma forma clara
para o cliente, para que eu soubesse interpretar esses dados e entender, olha, é o switch, não é o meu aparelho telefônico, não é o transcode do meu SIP server, não é o processador do meu SIP server que está impactando nisso. Então, assim, sem esse tipo de análise, a gente perde muito tempo trocando equipamento que não deve, pedindo para que o cliente troque equipamento sem a menor necessidade, perdendo horas de programação, horas de análise em cima de pontos que não interessam para a gente. Então, quando a gente aplica essa ferramenta, que é o Wireshark, a gente praticamente para de ficar perdendo tempo em cima de pontos onde não precisamos perder tempo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, que vocês tenham entendido. Eu vou estar publicando dezenas de outras análises que eu fiz sempre aqui no YouTube e também aqui no meu canal do Telegram para vocês, tá bom? Então, se você gostou, peço que deixe o teu like e também, para você que é do YouTube, não deixe de me seguir no Telegram, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem, pessoal.